Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é apenas uma das várias formas de demências. Essas são doenças que causam deterioração das funções mentais, do comportamento e da funcionalidade. A doença de Alzheimer é a mais comum das mais de 60 diferentes demências e é responsável por 40 delas, levando a alterações progressivas da memória, do julgamento e do raciocínio intelectual, tornando o indivíduo progressivamente cada vez mais dependente, ou seja, necessitando da ajuda de outra pessoa para sua própria sobrevivência. Atinge homens e mulheres de todas as raças e classes sociais, sendo considerada uma doença do envelhecimento, pois é mais comum em pessoas com 60 anos ou mais. Esta forma de ocorrência é também chamada senil. No entanto, muito mais raramente ela pode ocorrer antes, geralmente após os 40 anos de idade, sendo chamada de pré-senil. A forma senil geralmente tem curso mais lento, sendo considerada doença crônica, embora o comprometimento seja progressivo, ou seja, nunca estacionário. A forma pré-senil tem uma evolução mais agressiva, sendo o comprometimento mais rápido e mais intenso. Em relação ao quadro clínico, as modificações são lentas e progressivas, havendo geralmente dificuldade de memória como primeiro e mais importante sintoma. Esta é a forma mais típica. A memória mais afetada é aquela de fatos recentes, do que se viveu ou que se aprendeu há menos tempo, sendo preservada a memória antiga, aquela que contém fatos acontecidos há muitos anos atrás na vida do indivíduo. Geralmente os atos automáticos, tais como dirigir um automóvel, manejar um determinado aparelho, dirigir-se a lugares habituais, não são inicialmente afetados. Esta fase da doença, que seria aquela onde mais haveria o que fazer do ponto de vista terapêutico, geralmente é confundida com envelhecimento normal, atribuída à idade, não recebendo muitas vezes por parte da família, ou mesmo de profissionais da área de saúde, a devida valorização. O que deve chamar a atenção para a doença de Alzheimer é que a piora, embora lenta, é progressiva, diferenciando-se do envelhecimento normal ou do chamado declínio de memória associado ao envelhecimento, onde as possíveis alterações não ocorrem com a mesma rapidez. Aos poucos também pode ocorrer labilidade afetiva, diminuição da capacidade intelectual, desorientação no tempo e no espaço, ou o indivíduo se confunde quanto à sua localização em relação ao dia, mês, ano, onde vive ou onde está. Nesta fase pode desenvolver um quadro depressivo que é bastante comum ao paciente com esta doença. Podem existir outras formas de início da doença havendo desorientação visuoespacial, alterações da linguagem, a chamada afasia, alterações de comportamento. 11. Ideias delirantes, alucinações visuais e auditivas, ideias de perseguição. Com o avançar da doença, há comprometimento cada vez maior da memória do comportamento com apatia, incapacidade de controle da bexiga e do intestino, incapacidade de cuidar de si próprio, sendo que em fases avançadas ocorrem alterações posturais, flexão global do corpo, contraturas e ausência das funções psíquicas superiores, com vida totalmente vegetativa. Sendo uma doença crônica, o tempo de duração é bastante variável, podendo atingir até 15 anos ou mais após o diagnóstico inicial. A doença de Alzheimer atinge mais de 25 milhões de pessoas no mundo, considerando-se sua prevalência 1 a 1,5% entre os 60 e 65 anos e 45% após os 90 anos de idade. No Brasil estima-se que existem cerca de 1 milhão de indivíduos com a doença, muitos dos quais ainda sem diagnóstico porque ainda se espera um tempo prolongado para tomar providências quando se tem um idoso com problemas de memória. Ainda há preconceitos e até vergonha de se expor um parente com distúrbios de memória e comportamento, optando-se por conservá-lo dentro de casa e sem tratamento. No entanto, graças às campanhas